E eu vou aproveitar para inserir aqui mais um personagem para esse assunto ainda, porque o candidato à presidência da República, Renan Santos, do Missão, criticou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o sigilo de fonte é base do jornalismo e da democracia e ressaltou também que se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal, a decisão ilegal não se cumpre. Vamos ver o que ele disse. Alexandre de Moraes concordou comigo e eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Presta atenção, saiu uma decisão do Alexandre de Moraes mandando fazer uma busca e apreensão numa pessoa, um empresário, que foi aparentemente fonte de um jornalista. Não apenas ele descobriu quem é a fonte do jornalista, como ele está quebrando o sigilo de fonte, que é uma coisa sagrada, que é garantida pela Constituição, simplesmente porque o jornalista fez uma matéria sobre o uso de carro oficial pelo Flávio Dino. O uso, no caso, ilegal, irregular de carro oficial pelo Flávio Dino, violando até princípios básicos da administração pública. E como a imprensa local no Maranhão fez uma matéria, isso deixou o Flávio Dino irritado, e aí o Xandão foi e meteu essa canetada. E o que tem na canetada? A canetada é ilegal e inconstitucional. O sigilo de fonte é base do jornalismo, é base da democracia. E recentemente eu fui entrevistado na Globo News falando sobre isso. Decisão ilegal não se cumpre. Se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal não se cumpre. Ponto. A decisão do Alexandre de Moraes é legal em muitos termos. Ela acaba com o processo jornalístico, ela acaba com o processo investigativo que garante a função da fonte dentro do jornalismo. E sem jornalismo, sem investigação, você não consegue ter democracia, porque aí você não tem jornalismo livre, você não consegue checar se o poder público está agindo de maneira certa ou errada, você vive num regime de coação de quem busca a informação. Eu havia sido criticado, e eu sei que é uma decisão polêmica da minha parte em falar sobre esse tema, mas a real é, algumas decisões que são tomadas pelo judiciário, que são ilegais, se você as cumprir, você pode destruir ou um processo de investigação, uma operação policial, e você, ao cumprir elas, ou seja, aceitar aquela ilegalidade, você vai fazer um mal maior. É por isso que o próprio STF já disse anteriormente que decisões legais não se cumprem. E nesse sentido, o cumprimento de uma decisão como essa do Alexandre de Moraes gera um dano horroroso, não só para a atividade jornalística, mas para o caso em si. Ou seja, está proibido investigar qualquer ilegalidade de qualquer ministro do STF. E a isso você dá o nome de defesa da democracia. Isso aqui é uma demonstração clara. Bom, tá aí um resumo rápido do que ele falou, mais ou menos. Ainda o vídeo continua, mas a gente traz aqui também um print da publicação dele no X, continuando essa crítica. Eu vou ler aqui para vocês. Operadores do direito vivem a ficção de que o poder, mesmo corrompido, se submete às leis e de que o bandido as obedece simplesmente porque elas existem. Isso é ridículo, especialmente numa nação destruída como a nossa. Precisamos de pessoas boas com poder real para reformar as leis e restabelecer a ordem, e com a noção elementar de poder só respeita o poder. Hoje, o STF e crime organizado não respeitam as leis nem os demais poderes. Acreditar que qualquer reação a isso quebra a institucionalidade é admitir que o estado atual de coisas é normal. E isso só pode ser cumplicidade, vaidade ou ignorância. Então, ele veio a público justamente para defender essa liberdade de expressão que também a gente sempre está aqui debatendo com vocês, né? Não é sobre se calar ou tentar calar a imprensa diante de algum fato que você não está de acordo, como está acontecendo neste momento. Como o Diogo bem destacou anteriormente, a gente não sabe ainda se houve um crime de um lado ou do outro, tanto do político quanto do jornalista, mas até o momento que a gente sabe é que estão tentando boicotar, digamos assim, vou utilizar essa palavra, para a realização e para a atuação do trabalho jornalístico. Nós temos também uma resposta do jornalista, é isso mesmo? Vamos rodar então para a gente entender aqui o que ele falou. Tenho recebido e tem sido muito interessante aí para acompanhar a evolução das coisas da política, um relatório muito interessante que está sendo feito pelo DSC Lab, que tem medido uma coisa que eles chamam de Índice Brasil de Impacto Digital, que a cada mês eles verificam várias métricas aí do desempenho dos candidatos à presidência, os 5 primeiros candidatos à presidência, e fizeram isso aqui no Distrito Federal também com os candidatos aqui ao GDF, né? Como é que é esse desempenho deles nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E é muito interessante aí para a gente entender um pouco essa evolução numa campanha que passa muito, né, hoje em dia ali pela internet, pelas redes sociais. Mas aí eu fiz outro dia aqui uma coluna aqui no Correio da Manhã, mostrando aqui os índices do GDF,
e mostrando que um determinado candidato não estava muito bem, o marqueteiro desse candidato veio até mim e disse: você estão dando valor demais para as redes sociais. Não é tanto assim. Aí, quando saiu agora o Índice Brasil de Impacto Digital Nacional, que o Thiago Falqueiro, que é o diretor do DSC Lab, que faz isso, me mandou ontem, né? Ele mostra uma coisa, Maria Evandro, isso que eu queria discutir um pouco com vocês, que talvez vá conversando na linha que esse marqueteiro ali disse. Por quê? O que o índice de julho mostra, Mara? Um crescimento absurdo do Renan Santos, candidato do Missão, nas redes sociais. Ele ultrapassou o Lula e passa a ser agora o segundo melhor desempenho nas redes sociais, perdendo somente para o Flávio Bolsonaro, e isso não está se revertendo em votos para o Renan Santos na mesma proporção, pelo menos é o que mostram, né, as pesquisas de intenção de voto. Na mesma segunda-feira que eu recebi esse relatório do índice aí, do IBR, né, esse Índice Brasil de Impacto Digital, saiu uma pesquisa BTG Nexus mostrando o Renan Santos somente com 4% das intenções de voto. E isso é uma coisa até que o Thiago Falqueiro, que é o diretor do DSC Lab, aponta nesse relatório. Essa diferença que está havendo, quer dizer, o Renan Santos ainda precisa conseguir fazer com que esse desempenho fortíssimo que ele tem nas redes sociais se transforme em votos. E também a gente precisa entender quanto numa eleição cristalizada quanto é essa hoje, né, usando aí o termo do Felipe Nunes, o diretor da Quest, né? Isso daí importa, né? Quer dizer, porque os dados do IBR são muito interessantes. Eles mostram que o Renan Santos ele pulou. Você vê a evolução dele eles fazem uma métrica lá, usando vários critérios ali de engajamento, número de seguidores, etc., que dão uma pontuação para cada candidato. O Renan Santos, em março, somava 36,01 pontos. Em abril ele passou para 42,55, em maio subiu para 43,11, aí deu um salto para 51,14 pontos em junho, e agora ele chega a 60,85 pontos, ultrapassa o Lula nessa pontuação, que só está agora com 42,30, e chega muito perto do Flávio Bolsonaro, que lidera, que tem uma pontuação de 69,73. Então, o que o Thiago Falqueiro mostra? Primeiro, não é um salto só, não é um pulo em algum momento, é uma coisa de crescimento consistente do Renan Santos, mas que não se reverte em votos. Fala, Evandro. Não, a gente sempre traz aqui, o Rodolfo Alec Maracajá, da Ativo Web, também faz esses levantamentos, e é sempre esse dilema, né, Mara? Uma coisa é o desempenho na rede social, outra coisa é a conversão em voto. Né? É uma equação que não é fácil, né? Diga lá, mano. Mas tem um ponto, Evandro, que a Ativa Web, o Alec Maracajá, a gente tem visto é que esse índice que ele tem, ele acompanha, ele está se mostrando um pouco como um indicador antecedente. Eu vou citar aqui, a primeira vez que a gente detectou isso foi com Raquel Lira, porque ele detectou a virada da Raquel Lira antes de qualquer pesquisa. Ele detectou isso nas redes, vendo um aumento do engajamento, um crescimento dela em engajamento. E o que me chama a atenção, Evandro, é que esses dados que o Rodolfo traz, quer dizer, ele está mostrando algo meio parecido com o que aconteceu com Raquel, acontecendo com o Renan, que é
algo constante, não é um pico e volta, ele está tendo um padrão constante. Isso aconteceu com Raquel quando ela vira. O Alec detectou isso, detectou que ela estava mantendo um padrão de ser um aumento constante do engajamento. E aí esse índice aí 3 semanas depois sai um Datafolha que já mostra Raquel subindo, e hoje ela está liderando as pesquisas lá em Pernambuco. Enfim, o que eu quero dizer é que esse padrão, não sei se dá tempo ou se não dá tempo, não sei se isso vai se repetir ou não, mas esse padrão de constante engajamento crescendo, ele pode, no futuro, não é uma coisa imediata, mas pode se revelar em votos. A grande questão, no caso do Renan, é se vai dar tempo, né? A grande questão do Renan é que... Diga, Evandro. Vai lá, Rodolfo. Diga lá. Vai você. Não, exato. Então, isso que fica ali a grande questão, né, Mara e Evandro? O que ali a pesquisa do IBR mostra ali no relatório é que, enfim, o Renan consegue um grande engajamento, consegue uma grande mobilização ali nas redes, né, fazendo muito essa linha de que ele é o candidato outsider contra tudo e contra todos. Quer dizer, você tem ali, então, hoje uma eleição polarizada entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, ambos ali com umas capivaras ali dentro do armário, né, para explicar, né, o Flávio Bolsonaro, a história do Dark Horse, essas coisas todas aí, o Lula agora com a história do filho do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no escândalo do INSS, e ele então se apresenta ali como o cara que, olha, precisa mudar, não sei o que, é o antissistema, vai contra o sistema e tal. E ele ganha engajamento ali nas redes sociais, que ainda não se transfere em voto. Então, o que o Thiago Falqueiro lá coloca no relatório? Se coloca uma pergunta para os próximos meses. Se a mobilização de início e conflito, que é essa que o Renan Santos faz, vai conseguir se traduzir numa proposta capaz de ampliar o seu alcance eleitoral. Esse parece ser o grande desafio. Por outro lado, passa também uma ideia de que ali talvez os eleitores ali dos dois principais candidatos, o Flávio e o Lula, com os votos ali muito cristalizados, eles já tem talvez um grau ali muito grande de certeza no que eles vão fazer na eleição, e isso talvez possa diminuir o ímpeto deles de atuação nas redes sociais. É uma hipótese também. O Flávio lidera ainda lá, como ele mostra lá, porque o Flávio é que realmente tem o maior domínio ali do mundo digital, então ele tem uma escala de interações médias de 86,8 mil interações, 147,8 milhões de visualizações no que ele posta, né? Mas isso caiu. Isso daí teve uma queda, caiu de 73,57 pontos para 69,72 pontos. Ele já tinha chegado a ter em maio 77,85 pontos. Agora o Lula, em contrapartida, deu uma despencada. E aí, talvez mais ainda, como você fazer essa mobilização. O Lula é uma atuação nas redes sociais mais propositiva, né? O que o governo faz, inflação, desemprego, essas coisas. Isso funcionou num determinado momento, fez o Lula subir, mas agora parou e o Lula deu uma despencada. Ele perdeu 12,98 pontos de atuação em julho. Caiu de 55,28 pontos para 42,30 e deixou de ter o segundo lugar, perdeu esse segundo lugar para o Renan Santos. Rodolfo, muito obrigada por sua participação. Agora...